Vamos lá? Vamos sim. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, Pai, louvando e engrandecendo teu santo, Pai, porque tu és digno, Pai, de todo louvor e toda glória. Senhor, tudo que aprendermos hoje, Senhor, que nós possamos utilizar para a vida, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, e transformar a nossa vida através do teu estudo, Pai, da tua palavra. Ilumine nossos corações, Pai. Tire de nós tudo aquilo que vai nos afastar de aprender, Pai. Esteja conosco nesta noite. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos para o assunto, né, proposto para hoje. Nós vamos falar sobre o que acontece após a morte. E eu gostaria de tratar com os irmãos, né, hoje, sobre alguns pontos, né? O significado da morte, os tipos de morte, o estado intermediário da alma, o lugar dos mortos e três conceitos que nós vamos ver, né, sobre esse estado intermediário. O purgatório, que é uma doutrina católica romana, é o sono da alma, que é mais defendida pelos adventistas e testemunhos de Jeová, e vamos também ver um pouquinho sobre o que trata o espiritismo, né? Sobre esse tema, tá bom? Então eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, somente o verso 24 eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. É claro que o verso de número 25 vai dizer que todas as coisas passam, e o que permanece para sempre é a palavra de Deus. Mas o que Pedro está tratando aqui talvez até uma declaração, né, que causa certa inquietação para aqueles que se acham imortais, né? Não existe imortal. E por isso que Pedro diz, né, como toda a carne é como a erva, e mesmo com toda a sua glória, como uma flor, isso pode com um dia se secar, pode cair a flor, né? Então, a nossa vida também é assim. Então, nós crescemos, temos a beleza da nossa juventude, mas ao passar dos anos, começa a chegar as expressões da idade, começam a chegar as rugas, os cansaços, até que a morte vem ao nosso encontro. Então, não há como fechar os olhos para essa realidade. Inclusive, quando muitas pessoas vão tratar sobre esse assunto, grande parte das pessoas dizem que a morte é a realidade mais concreta que o ser humano conhece. Então, a nossa vida é muito breve. Mas o que é a morte para nós, seres humanos, meus irmãos? A morte não é algo natural. Pelo contrário, a morte ela é uma consequência do pecado, né? Por isso ela é vista como antinatural. E aí a gente precisa também levar em consideração, né, que essa morte, ela tendo a sua origem no pecado, ela veio em primeira instância para nós como uma punição penal por parte de Deus em relação à nossa desobediência. Se vocês se lembrarem, né, do texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, Paulo já dizia, né, que o salário do pecado é a morte. Só que essa morte, né, até Louis Berkhoff, né, que é um autor reformado, ele na sua sistemática ele vai dizer que a morte é descrita como algo não natural na vida do homem. Ele vai tratar que é como se fosse uma mera falha de um ideal. É, é algo assim hostil à vida humana, né? E ele até colabora com esse pensamento dizendo que se trata da ira divina sobre nós, conforme vai dizer o salmista, lá no capítulo 90, né, nos versos 7 e 11. Paulo também trabalha como um julgamento em Romanos capítulo 1, uma condenação, Romanos capítulo 5, uma maldição, Gênesis capítulo 3, verso 13. Então, por esse motivo, nós tememos a morte, né? Nós temos dificuldade de lidar com ela. Isso assusta o homem, porque de fato é visto como algo antinatural. Então, quando a gente olha para a morte como uma imposição penal, entendendo que essa morte ela foi imposta, né, por Deus, né, para conosco, precisamos entender o seguinte: a morte ela tem três estágios, ou três sentidos: morte física, morte espiritual e morte eterna. E é bem fácil nós entendermos isso. Morte física, eu já conversei com vocês, é entendido como a separação do corpo e da alma, né? É quando a alma deixa o corpo ou o espírito, você pode usar essa expressão, nunca tricotomia, corpo, alma e espírito.
ou corpo e espírito, ou corpo e alma. Mas eu ainda prefiro que você fique com o termo corpo e espírito. Vamos chamar alma a questão do ser vivente. Então, né, do fôlego da vida em si. Então, quando o espírito deixa o corpo, é porque a morte chegou até nós. Tiago vai falar isso no seu capítulo 2, né? E lá em Gênesis, no capítulo 3, diz que o corpo vira pó, mas o espírito volta para o Senhor. Então, essa é a morte física. E esse é um ponto bem interessante de nós pensarmos, né? Que o homem não foi feito para a morte, ele foi feito para a imortalidade. Por esse motivo, né, vocês vão observar na narrativa bíblica que muitos personagens viveram por longos anos. É claro que eu sei que tem uma discussão ali. Às vezes, quando também se diz, porque Matusalém teve X anos, porque Ciclano teve 600, 800, alguns anos de vida, alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, não é que ele tenha vivido todo esse tempo, mas que o seu clã permaneceu sobre a terra durante esse tempo, porque se tinha a ideia que o clã levava o nome desse patriarca, desse primeiro representante dessa família. Mas é claro que são discussões, né, que nós temos no campo teológico. Mas eu entendo, eu interpreto a palavra de Deus dessa maneira, entendendo que se o pecado não entrasse no mundo, o homem talvez viveria por toda a eternidade. Então, Deus criou o ser humano com essas duas partes constituintes, a parte espiritual e a parte física. E essas duas precisam uma da outra. Por esse motivo, eu mencionei para vocês que o texto diz, né, que a alma vai para o céu depois da morte e vai encontrar o seu destino final, mas haverá o dia da ressurreição, em que o ser humano, né, ou melhor, o corpo, ele vai se unir ao espírito. E esse é um ponto também bem importante, que tem muito crente, meus irmãos, que pensa que é o espírito que vai estar vagando no céu. Não. O que vai ressuscitar é o nosso corpo, o seu corpo e o meu corpo. A diferença é que esse corpo ele vai estar no estágio de glorificação. Significa o seguinte, que esse corpo, ele mesmo que tenha sido alguém que morreu na fase da infância, né, na juventude, ou na terceira idade, vou usar essa expressão, ela vai ter condições de realizar com esse corpo, já com muito tempo de desgaste, vou usar também essa expressão, ela vai ter condições de fazer coisas extraordinárias, porque agora é um novo corpo, né? Esse corpo ele foi recriado. No entanto, no céu, nós não ficaremos flutuando como fantasmas, nós habitaremos no nosso corpo. Por isso que a Bíblia vai dizer que haverá, quando Cristo voltar, haverá aqueles que irão ressuscitar, né? Alguns, é claro, entrarão na condenação e outros para o gozo do Senhor. Então, o primeiro estágio, né, que o pecado trouxe para nós foi a morte física. Então, o homem não é mais imortal. Então, as doenças começaram a chegar, por isso eu sempre trago essa expressão, né, que a depressão, síndrome do pânico e outras mazelas não são doenças do presente, são doenças do passado, porque quando o pecado entrou no mundo, todos nós agora vamos ter esses tipos de sofrimentos, sejam eles somente físicos ou sejam eles emocionais. Então, a morte agora é uma realidade para toda a humanidade. Mas o segundo aspecto de morte, meus irmãos, foi a morte espiritual. E a morte espiritual, né, nós vamos ver descrito lá em Gênesis capítulo 3, versos 7 e 8, que foi quando Adão e Eva tomaram a consciência da sua nudez e fugiram da presença do Senhor, se escondendo por entre as árvores do jardim. O que o livro do Gênesis está relatando para nós? Que a comunhão estava quebrada. Adão e Eva estavam experimentando a morte espiritual. Então, a morte para eles física já havia chegado. O que significa isso? Eles agora não vão ser imortais. Um dia vão envelhecer, ficarão doentes e a morte vai chegar. O segundo estágio é que aquele relacionamento que eles tinham com o Criador, que pairava através do seu espírito no jardim, havia sido quebrada, havia sido interrompida. Então, isso é a morte espiritual. Mas o terceiro estágio de morte é a morte eterna, que nós podemos tratar aqui propriamente como o inferno, meus irmãos. E a morte eterna ela deve ser vista como a consumação da morte espiritual após a morte física. E aí um ponto que muitas pessoas que não creem em Cristo ainda não conseguem pensar. A morte física ela vem para todos nós, crentes e não crentes, mas a morte eterna
ela só vem sobre aqueles que estão sem Cristo. Então é muito interessante nós pensarmos que a salvação, ela de fato depende de um novo nascimento, conforme João descreve, né? Lá no capítulo 3, verso 3. E aí a gente faz uma brincadeirinha, que a gente diz o seguinte, quem nasce uma vez, morre duas, mas quem nasce duas vezes só morre uma. Então, aquele homem natural que nasceu, né, na sua concepção, né, através do nascimento da sua mãe, né, como quando ele foi trazido ao mundo, se ele não encontrar Cristo, ele vai morrer duas vezes, porque ele vai experimentar a morte física, mas a espiritual ele já tem, que ele não tem relacionamento com Deus, mas ele também vai ter a morte eterna. O cristão não. O cristão, ele nasce duas vezes, porque ele tem o nascimento dele biológico, né? Acho que vou melhorar aqui a expressão, mas ele tem o nascimento espiritual. No entanto, ele só morre uma única vez, que é a morte física, porque ele não tem mais condenação sobre a vida dele. Por isso que Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, declarou no capítulo 8 que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Então, na morte eterna, meus irmãos, as restrições do presente desaparecem. E a corrupção do pecado, ela tem a sua obra completa, né? O que acontece nesse momento? O peso total da ira de Deus, que havia sido lançada por Cristo na cruz, desce sobre todos os condenados, sobre todos aqueles que não receberam Cristo em vida. E isso significa a morte no seu sentido mais terrível. Por isso que eu sempre uso essa expressão para a morte eterna, o inferno. Só que algo vai acontecer, meus irmãos. O mal vai se transformar em bem. Se a morte outrora foi resultado do pecado e era visto como punição, talvez alguns perguntem, por que então o cristão precisa morrer? A morte dos crentes não deve ser considerada como uma punição. Por quê? Volto a citar o texto de Romanos 8:1. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Às vezes nós achamos que Paulo é louco, por alguém que é sadomasoquista, alguém que queria morrer. Não, não é que Paulo queria morrer. Mas Paulo, ele compreendia que o partir dessa vida era algo incomparavelmente melhor, porque agora ele estaria na presença de Cristo. Então, esse é um ponto importante, que aquele mal, né, aquela punição, ela agora se transforma em bem para os cristãos por causa da morte de Cristo. Agora, meus irmãos, surge a seguinte dúvida, que talvez é a dúvida que vocês tenham, né, e que talvez a dúvida de muitos. Tá, pastor, eu já entendi que a morte é uma imposição penal. Já entendi que a morte trouxe três consequências. Morte física, desculpe, o pecado, né, trouxe três consequências. Morte física, morte espiritual e morte eterna, que é o inferno. Mas o crente, né, aquele que levantou a mão para Cristo, que recebeu o Evangelho, que agora goza de Cristo e morreu em Cristo. Jesus ainda não voltou. O que acontece com ele? Onde ele está? Então, meus irmãos, uma vez que a imortalidade da alma é um fato aceito, surge então essa questão, né? Para onde vão as almas das pessoas que morreram? E ao longo da história tem surgido muitas possibilidades, né? Várias discussões têm sido levantadas pelos cristãos, e classicamente eu posso dizer que o cristianismo defende que após a morte o corpo vai para a sepultura, né? Vai ao pó, conforme diz o texto, e o espírito volta para Deus. Só que nesse ir para Deus, ele se encontra num lugar que nós vamos chamar na teologia de estado intermediário. E aí eu gostaria de auxiliar os irmãos. Eu vou pedir para que você abra aí na sua Bíblia, no texto de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Abra aí na sua Bíblia, Lucas 16, 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Vocês já acharam aí? Deixa eu abrir no meu aqui. Só um instantinho. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui na sala aqui. Opa, ninguém. Ou se chamou, desistiu. Deixa eu ver se alguém está me chamando aqui também pelo Facebook, pelo WhatsApp. Encontraram, meus irmãos, o texto de Lucas 16, 19 a 31. Então, vou ler aqui para os irmãos. Deixa eu ver aqui.
Desculpa, então eu tenho que ficar tomando conta da sala aqui, calma aí. Tem ninguém entrando, não. Lucas 16, 19 a 31, vamos lá. Diz assim o texto. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava-se alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu o seguinte, morreu o mendigo, e, ao ser levado pelos anjos, né, chegou ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Este, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim? E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em toda a tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai, te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e nem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, esse texto, ele é fantástico. Eu preciso dizer o seguinte aqui. Esse texto, até então, ele não quer falar sobre o estado intermediário. Não é a intenção desse texto. A intenção do texto é dizer o seguinte, que não existe comunicação entre o mundo dos mortos. Por esse motivo, o autor, que é Lucas, vai dizer que foi posto um grande abismo, porque quem está aqui não pode se comunicar com os de lá, e os de lá não podem se comunicar com aqueles que estão aqui. Né? É isso que Lucas vai tratar. Tem outro ponto que me chama muita atenção. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu sei que já tem Moisés, que já tem os profetas. Vamos entender que para Cristo e para os discípulos, quando eles estão falando Moisés e os profetas, eles estão se referindo à palavra de Deus, meus irmãos. Porque, ainda que muitas pessoas pensem que não existia a Bíblia, pode não haver a Bíblia igual a nossa, igual essa que eu estou aqui bonitinha, né, da nossa igreja e tal, mas já existia uma versão bíblica, que era a Septuaginta, que foi escrita por Ptolomeu Filadelfo, 700 e poucos anos, né, 300 e poucos anos antes de Cristo. Então, eles já tinham a Torá, eles já tinham os profetas, eles já tinham os livros sapienciais, né, que são os livros poéticos. Então, o que o autor Lucas está dizendo é o seguinte, olha, se a Bíblia não foi capaz de convencê-los acerca da salvação, não vai ser alguém que vai ressuscitar dentre os mortos que vai ter poder para fazer isso. E olha que, curiosamente, nós vivemos essa mesma realidade. Nós pregamos um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E ainda assim, muitas pessoas, além de não acreditarem na palavra de Deus, também não acreditam no Cristo ressurreto. Então, é muito legal essa conversa, né? Só depois de você ficar lendo e relendo esses textos, que a gente começa a entender o que está sendo tratado aqui. Mas o que eu posso compartilhar com vocês acerca dessa discussão, né? Bem, na história, né, 3 grandes discussões se levantaram. Há uma discussão que inclusive, desculpem, é uma grande discussão no meio da igreja evangélica, que é sobre o chamado sono da alma. Ou seja, que todas as almas, tanto dos ímpios como dos crentes, ficam dormindo, né, até o dia da ressurreição, quando finalmente acordarão juntamente com o corpo e enfrentarão o juízo final. Meus irmãos, esse conceito, ele nunca foi defendido na Reforma Protestante, na Idade Média, e nem mesmo pela Igreja Católica Romana. Esse é um conceito bem moderno, que é defendido pelos adventistas e pelos testemunhas de Jeová. E olha que, curiosamente, muitos crentes hoje acham que o crente está num sono profundo. O que seria esse sono profundo?
tela preta, eu gosto de usar essa expressão, tá? Hoje nas nossas televisões modernas, nossos televisores modernos, é tela azul, né? Mas eu gosto muito de usar essa expressão de tela preta. Às vezes quando eu acordo, eu falo, ei, Vanessa, dormiu bem? Aí ela, eu acordei à noite, eu sonhei com isso. Eu falei, eu dormi bem pra caramba. Fechei os olhos, deu tela preta e só acordei de manhã. Então eu uso muito essa expressão. Então tem muito crente que pensa nisso. E talvez pensa no sono da alma por causa de uma linguagem usada do apóstolo Paulo para se referir àqueles que estavam dormindo como aqueles que, desculpe, como aqueles que estavam mortos, né? Como aqueles que estavam dormindo do Senhor. Mas uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. E aí esse texto não queria responder isso, mas também respondeu esse questionamento. Porque quando a gente lê aqui o texto do rico e do mendigo, o que Lucas vai trazer para nós informação? Eles estavam dormindo? Certamente não. Sabe por que eu afirmo isso? Porque eles estavam totalmente conscientes do ambiente da qual eles estavam inseridos. O texto vai dizer que um estava no gozo, sendo consolado, e o outro estava sendo atormentado. Espera aí. Então, se é um sono de terror, né? É um pesadelo, né? Então, assim, então a gente percebe que há uma consciência nesse estado intermediário. Volto a dizer, não é a proposta do texto responder isso, porque o texto, a grande intenção é dizer que não há comunicação entre o mundo dos vivos e o dos mortos, exatamente para derrubar, né, essa corrente espírita que vem com a linha kardecista, que só no Brasil é religião, mas lá na França, que é onde tem a sua origem, era apenas um pensamento filosófico. Mas para nós aqui virou-se uma religião e tem todo aquele processo que vocês já conhecem. Então, esse é um dos conceitos, mas tem um outro conceito, que é o conceito católico romano. O conceito católico romano, eles sustentam que as almas ficam num lugar de purgação de pecados. E o que seria esse lugar de purgação, né? Após purgar os seus pecados, eles teriam a possibilidade de ir para o céu. Mas deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Tem até um ponto legal aqui. Os judeus e a igreja medieval, eles sustentavam que depois da morte, a alma ficava num estado de semiconsciência. O que seria isso? Nem feliz, nem triste. Conscientes, né? Só que essa consciência como se fosse ali anestesiados. Né? Sem alegria, mas também sem tristeza, aguardando a ressurreição. Mas tem um ponto aqui que a gente precisa pensar, meus irmãos, né? Se eu coloco essa possibilidade de purgação de pecados, eu vou enxergar que há um mérito no ser humano para que ele seja salvo. O que é o purgatório para a Igreja Católica Romana? Eles creem no céu e creem no inferno como todos nós, porque somos cristãos e temos a mesma palavra de Deus. No entanto, qual é o pensamento católico romano? Aquelas pessoas que eram bem piedosas, né, que serviram ao Senhor, né, com todo o desprendimento, com todo o coração, vou usar o termo que a gente usa, né, que são crentes verdadeiros, esses vão direto para o céu. Aqueles que são pessoas muito ruins vão direto para o inferno. Mas só que existe um meio termo. O que seria o meio termo, né? Então, esse meio termo são aquelas pessoas que não fizeram coisas tão boas para ir para o céu, mas também não fizeram coisas tão ruins. Então, elas ficam no purgatório, que eu gosto de apelidar como inferno com ar-condicionado. É a sala de espera do inferno, né? Então, estão no purgatório. Só que essa doutrina ela vai ter grande ênfase para a Igreja Católica exatamente no momento em que o Papa, naquela ocasião, não lembro se era Papa Leão I, não recordo agora, ele estava construindo a Basílica de São Pedro e ele precisava angariar recursos, né? Então por isso que houve aquela doutrina das indulgências, né? A Cíntia deve lembrar que recentemente assistiu o filme lá de Lutero, né? Então tudo aquilo, Cíntia, que Lutero lutou contra aquilo tudo. E qual era a grande ênfase? Né? Que se a pessoa ela comprasse alguma indulgência, essa indulgência ia diminuir o tempo no purgatório. Então, o que era a venda de indulgência? Um exemplo, a igreja ela tinha todas as relíquias, né? A cabeça de João Batista, os cravos que foram usados, né? Os pregos usados para crucificar Jesus Cristo, os espinhos, né? Que foram colocados na coroa. Isso é bem curioso, talvez de
de 3 pregos usados, né, tem mais de 30 espalhados pelo mundo, né? De cerca de 60 espinhos utilizados aí para fazer a coroa, certamente tem aí mais de 1.000 espalhados pelo mundo. E fora as ossadas, eu tive a oportunidade de, no ano de 2017, visitar algumas igrejas que possuem essas relíquias até hoje e que continuam à exposição da igreja. Então, na França tem algumas, na Bélgica também, na Alemanha, né? A Europa é recheada de igrejas que possuem essas relíquias. Então, por isso que essa doutrina ela ganhou muita expressão, porque naquele período eles precisavam angariar recursos para a igreja. Só que tem um grande ponto aí. Paulo também vai trabalhar dizendo na carta à igreja de Éfeso que não há desculpe, na carta aos Romanos, né, que não há um justo sequer, e depois vai dizer na carta aos Efésios que o homem ele não é salvo, né, pelos seus méritos ou pelas suas obras, para que ele não viesse a se gloriar por isso. Mas ele é salvo única e exclusivamente pelos méritos de Cristo na cruz. E aí, meus irmãos, eu esbarro numa dificuldade bíblica muito grande de entender uma prova de recuperação. Porque se fosse dado a possibilidade de existir um purgatório, o purgatório naturalmente anularia aquilo que Cristo fez na cruz. Porque se Cristo morreu na cruz para salvar aqueles que iriam crer nele, como eu vou criar uma espécie de salvação tardia para aqueles que não creram nele? Porque a gente está falando, meus irmãos, de pessoas que estão no purgatório, não é que levantaram a mão para Cristo em vida. Foi pessoas que morreram, foram para a sala de espera com ar-condicionado, lembra? A antessala do inferno, né? Estão lá sentadas esperando, e alguém disse o seguinte: olha, eu vou te dar uma chance. Mas isso não tem como acontecer, porque lá na Idade Medieval, né? Na Idade Média, também no século XVI, onde foi combatida essa doutrina, como se conquistava ou como se reduzia a pena do purgatório? Através do pagamento da propina. Eu comprava a indulgência e eu reduzia o meu tempo no inferno, ou de algum parente meu que já havia falecido. Então eu estou atribuindo ao mérito humano, que a Bíblia diz que não é mérito do homem, e sim mérito de Deus. Então nós... só um instantinho, irmãos, que eu vou ter que conectar ali a bateria, senão o computador vai desligar. Está ali no chão, Vanessa, por favor. Então, meus irmãos, a gente já vê que não tem a possibilidade de nós também discutirmos sobre esse conceito. A irmã ali deu um chute na minha câmera aqui, mas ela vai colocar de volta aí para nos posicionar aí. Depois só ajusta aí, Vanessa, para mim, por favor. Então, essa possibilidade a gente também descarta. Então, já vimos duas aqui. Tanto, tá ótimo, Vanessa, tanto o ensino que é defendido pelos adventistas e testemunhos de Jeová como o sono da alma, volto a dizer, o texto lá de Lucas não queria responder isso, mas responde. E também enxergamos por uma própria, a gente chama de contexto canônico, né? Por outros textos na Bíblia que vai nos mostrar que a salvação é um mérito exclusivo de Deus, então já derruba essa possibilidade aí da Igreja Católica com o purgatório. E aí agora a gente precisa pensar num ponto aqui. A Vanessa já está dizendo aqui para mim que só falta 3 minutos, né? O Antigo Testamento ele fala muito pouco sobre o estado intermediário da alma. Nós vamos encontrar pouquíssimas expressões, meus irmãos, no Antigo Testamento falando sobre isso. O termo que vai aparecer no Antigo Testamento, né, é um termo chamado Sheol. Alguns até dizem que é inferno, mas não é, meus irmãos. Esse termo, na maioria das vezes, quer se referir apenas sepultura. É porque lá no Antigo Testamento, quando vai dizer que as pessoas morrem, vai dizer que elas vão para esse lugar chamado Sheol. Mas o termo ali é mais para dizer o seguinte: olha, ela foi sepultada. Vai aparecer até esse termo lá em Gênesis, capítulo 42, verso 38, quando foi a palavra que apareceu lá, quando Jacó, né, ele disse que seria o seu destino quando ele viesse a morrer, caso os seus filhos não trouxessem Benjamim de volta do Egito. Então, é o que está sendo tratado ali. Então, um ponto importante é o seguinte: já quando olhamos para o Novo Testamento, também vamos ter uma palavra que parece com Sheol, que vai dizer que todos os homens, após morrerem, acabam indo para esse lugar, né? E até o salmista, né, voltando ainda para o Antigo Testamento, ele vai dizer o seguinte: que homem há que não viva e não veja a morte, né? Lembram disso? Ou que livre a sua alma
das garras do sepulcro, né? Essa palavra que aparece na Bíblia, é Salmo 89, se não me engano. E esse texto que aparece ali significa exatamente Sheol. Vai aparecer também em Números, né, em outros textos, mas volto a dizer, somente sepultura, lugar de testamento. No Novo Testamento, vai aparecer uma outra palavra que é a palavra Hades, né? Talvez vocês que já viram algum filme, né, de mitologia grega, alguma coisa devem ter visto essa expressão, né, de Hades, né, lá do submundo, né, lá dos gregos. E aí muitos dizem isso, não, é o inferno. Mas também, meus irmãos, no Novo Testamento, da mesma forma como a gente enxerga o Sheol para sepultura, nós também vamos ver o termo Hades, que traz essa ideia, só que com aprimoramento. No texto do Rico e do Lázaro, aparece a palavra Hades, só que nesse texto ele quer trazer o seguinte entendimento, lugar de punição. Então é esse o entendimento de Lucas, né, em tratar esse texto, de que há um lugar de punição para aqueles que não estão com Cristo, e aqueles que forem para esse lugar não terão comunicação com quem está fora. Então, é isso que o texto está dizendo. Por isso que aparece ali a palavra Hades, que ela vai aparecer como aparece o Sheol no Antigo Testamento, que quer dizer sepultura, mas nesse texto específico, né, que nós lemos anteriormente, vai trabalhar como lugar de punição. E aí, para a gente encerrar aqui, que eu teria alguns assuntos ainda para tratar, mas para mim não alongar muito, para vocês, né, tratarem as perguntas, ainda sobre o purgatório, meus irmãos, os católicos romanos eles fazem uma separação. Significa que os católicos eles vão afirmar que os crentes, né, antes da ressurreição em Cristo, se forem adultos, eles vão para um lugar chamado limbus patrum. Mas lembra do que eu falei? É um estado de semiconsciência para eles. Sem alegria, sem sofrimento e sem desfrutar, né, dessa felicidade do paraíso, diferente daquilo que a gente vê no seio de Abraão. Já para as crianças, os católicos romanos, eles vão chamar que o lugar delas, é um exemplo. Por isso que as crianças, eu fui batizado na Igreja Católica, acredito que muitos dos irmãos, e existe aquele conceito, olha, você tem que batizar o seu filho para que ele não morra, você sabe, pagão, lembra? Então, se uma criança morre sem salvação na Igreja Católica, ou sem ser batizado, porque o batismo da Igreja Católica para eles tem poder salvífico, essa criança ela vai para esse lugar intermediário chamado limbus infantum, que seria o limbus patrum. É bem fácil de gravar. Patrum de pai, adultos. Limbus infantum, né, de infantes, né, de infantis. Né, limbo das crianças, que é o lugar, né, que as crianças que não foram batizadas e que morreram na infância vão para aquele lugar, que é da mesma forma. Não é um lugar de condenação, mas também não é um lugar de bênção. O grande ponto que eu preciso dizer para vocês é que essa ideia da existência do limbo, ela não é bíblica. Ela foi formulada inteiramente a partir da ideia dos homens, meus irmãos. Então, tudo isso a gente pode dizer, assim como a doutrina do purgatório, que é uma formulação humana que, volto a dizer, serviu aos propósitos, né, da igreja na Idade Média, mas não tem nenhuma base bíblica. A Bíblia não ordena que as pessoas façam qualquer coisa pelos mortos, é somente sepultá-los, né? Por isso eu volto a dizer, a suficiência de Cristo ela é negada quando se acrescenta a necessidade de uma reparação humana no lugar da purgação, porque quem já pagou pelos pecados foi Cristo na cruz. Exatamente por isso, os não crentes, quando uma pessoa morre, né, na sua família, o que eles fazem? Missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano, para rogarem a Deus, né, para serem mediadores, né, intermediários, né, para que essa alma desse finado, né, desse ente querido, chegue até o seu destino, um lugar que nós chamamos de descanso eterno. Mas eu costumo dizer às pessoas, nem as maiores orações humanas são capazes de conduzir as pessoas a esse lugar de descanso após a morte, porque a decisão para verdadeiramente usufruir da verdadeira paz é uma decisão que precisa ser tomada em vida. Então, mas tem textos bíblicos que os católicos usam, tá, para defender a existência do purgatório. É um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 15, e Judas 22, versículo 23. Mas só que esses textos não falam de purgatórios. Esse texto eles falam que Deus
provará as nossas almas. E também fala que a conversão de alguém é um livramento do inferno. Significa o seguinte, olha, quem foi salvo por Cristo se livrou do inferno. Então, é isso que os textos vão dizer. Mas eles tentam pegar esse texto e travesti-lo de uma ideia que possa ser uma oportunidade de alguém ir ao céu após a morte. Eu queria rapidamente, para encerrar aqui, falar ainda do sono da alma, né? E o sono da alma também tem alguns textos bíblicos, né? E eu volto a dizer, são aqueles textos do Novo Testamento, né? Tem João, Mateus, em Atos, né? E também nos textos de Paulo, em Coríntios e Tessalonicenses, quando Paulo se refere a alguém que está dormindo. E aí pegam esse texto e acabam travestindo ele para tentar afirmar sobre essa ideia. Agora, a pergunta aqui para a gente já entrar nas nossas perguntas. E para nós evangélicos, né? Para nós protestantes, reformados e talvez numa última instância calvinistas, o que nós preconizamos acerca desse assunto? Nós defendemos, meus irmãos, um termo que nós chamamos de seio de Abraão. E nós vamos ver, né, alguns trechos na Escritura, como esses que eu li com vocês, que vai dizer que a alma, após a morte, ela vai para esse lugar chamado seio de Abraão. E por isso que o texto falou do homem rico, que aproveitou todas as riquezas, e daquele pobre que em vida não havia nada para se consolar. Ambos morreram e foram para um lugar diferente. E o texto vai ser muito próprio dizer o seguinte, que esse Lázaro, né, ele foi para um lugar chamado seio de Abraão, com consciência, desfrutando de um gozo, porque o texto diz que ali ele estava sendo consolado. E o rico, imediatamente, foi para um tormento, né? Ele foi para o inferno. O texto traz ali para nós que claramente eles estão, volto a dizer, num estado de consciência. Um sendo punido e um outro, né, num lugar de recompensa. E não existe nenhuma possibilidade de ambos saírem de onde eles estão. E aí essa parábola, né, sozinha, ela elimina essas duas doutrinas, volto a dizer para vocês, o sono da alma e a ideia do purgatório. Há um outro ponto, meus irmãos, que essa doutrina também, né, que vem nesse texto de Lucas, né, esse conceito que a gente tira daí, ela também se opõe ao espiritismo, né, que, volto a dizer, o espiritismo ele se baseia na comunicação entre os vivos e os mortos através de um médium, né, o que está ligado através de uma adivinhação, através de quiromancia, né, a arte de ler as mãos, através da astrologia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia ela é muito clara em dizer para nós o seguinte, que Deus ele proíbe qualquer tipo de tentativa de nós adivinharmos ou de nós tentarmos essa comunicação com o mundo dos mortos. E eu já ouvi um espírita, vocês já devem ter ouvido isso, tem um livro, eu acho que é Espiritismo, o Evangelho de Allan Kardec, também tem o Espiritismo à Luz da Bíblia, e eu me recordo que quando eu era bem novo, tinha acabado de entrar na igreja presbiteriana, com os meus 18 anos, e no quartel eu me deparei com um suboficial que era espírita lendo a Bíblia. E eu perguntei para ele, tinha acabado de chegar na igreja, né? Eu perguntei para ele, vocês espíritas leem a Bíblia? E ele respondeu para mim, quem disse que nós não lemos a Bíblia? Irmãos, eu fiquei com aquilo, minha mente explodindo, não entendi nada. Falei, caramba, não entendi. E aí eu comecei a conversar com ele e ele falava, aí eu me lembro que ele defendia um texto, a irmã já está mexendo aqui na minha câmera de novo. Aí eu me recordo de um texto que ele usava para defender o seguinte, ele estava dizendo que Saul, né, um grande personagem bíblico, foi um homem que fez uma consulta, né, a uma necromante, né, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, eu vou provar para vocês que não é bem assim. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina claramente que as almas dos mortos não podem voltar. Abra aí na sua Bíblia, em Jó, só para a gente fechar aqui, para jogar para vocês para as perguntas aí. Jó, capítulo 7, 9 e 10. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Né? Deixa eu ver aqui se é nesse texto aqui, 10, 20 e 21 de Jó também, 10, 20 e 21. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me.
para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. O texto aqui está falando exatamente desse lugar, que é o lugar pós-morte, da qual não pode voltar, não pode ter comunicação. Talvez você vai me dizer o seguinte, eu não sei se alguém aqui já foi espírita kardecista, eu já fui. Meus irmãos, os sinais são evidentes. Numa sessão de mediunidade, a letra, né, que é grafada lá, a pessoa diz, meu Deus, essa letra é do meu marido, essa letra é da minha esposa. Isso aí foi algo que só eu e ele sabia. Meus irmãos, só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. No entanto, o inimigo de nossas almas, ele se desloca com velocidade. Ele age com astúcia. Ele conhece alguma das nossas obras porque ele anda em derredor. Lembra do diálogo de Jó? Quando Deus perguntou para ele, conheceste aí meu servo Jó? Ah, sei quem é. Tenho visto ele, ó. Tem uma casa boa, tem filhos, né? Então, o diabo, conforme diz o texto, ele anda em derredor, né, buscando quem possa tragar. Então, ele conhece, ele não tem como ouvir e se intrometer, vou usar essa expressão, nas nossas orações, né? Naquilo que nós conversamos com Deus. Mas as nossas ações, sejam elas boas ou ruins, esse inimigo, ele consegue enxergar isso. Então, e ele que se chama também enganador, ele tem feito isso dentro dessa religião, enganado as pessoas. Mas a Bíblia diz que deste lugar elas não podem regressar. E ainda diz o seguinte, que é proibido tentar se comunicar com as almas daqueles que já morreram. Abra aí lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12. Deuteronômio 18, 9 a 12. Olha o que diz. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não te aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, olha agora o termo, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Meus irmãos, sabe o que está sendo falado aí nesse texto? Que os crentes, no caso o povo de Deus, aqueles que queriam procurar se comunicar com os mortos, ou procurar adivinhação com os mortos, recebiam uma pena de Deus, que era a morte. E aí eu vou mostrar para vocês, né, que um texto bíblico que os espíritas usam para defender a consulta dos mortos, já prepara aí, 1 Samuel, capítulo 28, versos 3 a 25. Eu não vou ler o texto não, tá? Mas lá em 1 Samuel, depois você lê com calma, é o episódio que o rei Saul, ele estava já, né, vivendo de acordo, não estava vivendo de acordo com aquilo que Deus queria, então Deus não estava falando com ele, ele não tinha resposta de Deus nas suas orações, devido ao seu próprio pecado. E aí, o que ele quis fazer? Por conta própria, ele resolveu consultar uma médium para tentar falar com quem? Vocês lembram? Para falar com Samuel, porque o profeta Samuel já havia morrido. Vocês lembram disso? Então, só que tem algo que me chama a atenção no texto, irmãos. A médium, ela não entrou em transe, pelo contrário. O texto é muito legal. Ela mesma se assustou quando viu a quem Saul entendeu por ser Samuel. Porque nem ela estava acreditando no que Samuel estava vendo. E alguns até dizem, não, porque Deus havia trazido o espírito de Samuel. Não foi isso que aconteceu. Samuel, talvez ele viu um espírito, talvez ele viu uma figura, um ser. Mas foi ele que elucubrou com a sua mente, acreditando que se tratava do profeta. Mas não era. E aí eu vou provar para vocês, porque esse ato trouxe ruína para a vida de Saul. Lá no primeiro livro das Crônicas, deixa eu ver se é no primeiro livro mesmo das Crônicas, no capítulo 10, deixa eu achar aqui na minha... Primeiro Crônicas 10, 13. Deixa eu só abrir aqui para vocês rapidamente. Aqui, ó. 1 Crônicas 10, 13. Vai nos dizer o seguinte. Assim morreu Saul,
por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Meus irmãos, se os espíritas usam esse argumento para dizer que existe comunicação entre os mortos, isso aparece na Bíblia, você pode usar esse texto, 1 Crônicas 10, 13, para dizer o seguinte: não só há comunicação, mas também Saul foi morto por causa disso. E é muito provável, eu comungo dessa ideia, que o espírito maligno tenha entrado, ou entrado Saul não, mas tenha enganado Saul. Então, esse é o ponto, né, que a gente trata aqui. Então, não há comunicação. Então, as almas, né, dos salvos no céu, como a dos condenados no inferno, aguardam o último dia, o dia da ressurreição. Só que eu creio, à luz do texto, que eles aguardam como? Conscientes. Aqueles que não creram em Cristo estão aprisionados numa espécie de prisão preventiva, aguardando o decreto do juiz, que é o julgamento, é o dia da sentença, né? Da qual receberão a sentença que eles permanecerão na prisão por toda a eternidade. E o julgamento do crente, que eu já tenho falado para muitos irmãos, que não é como o alto da compadecida, é um julgamento de galardão, onde nós ouviremos do Senhor, né? Entra no gozo do teu Pai. É claro, aqueles que já morreram já estão no gozo, porém esse gozo ele será desfrutado na sua plenitude. Então esse é o estado intermediário, meus irmãos. É esses os textos que vão colaborar conosco, né? E tratar sobre esse ponto aí que a gente traz tantas discussões. Então, eu já encerrei aqui minha fala, eu sei que eu falei para caramba, eu sou o Faustão, mas eu só tratei tudo para a gente não interromper aqui, que certamente viria algumas perguntas e algo que eu poderia colocar posteriormente. Mas agora eu vou deixar para os irmãos, o que eu vou fazer? Os irmãos quiserem perguntar, é só levantar a mão, que eu abro o seu áudio aí para você